Bom, professor Marcelo Balotti, segundo esse relatório do Banco Mundial, a inflação de alimentos disparou em grande parte do mundo e em desenvolvimento desta invasão da Ucrânia pela Rússia e prendeu vários países mais ricos nesse ciclo de aumento de preços. Só acredita que agora, com a produção sendo escoada, a gente consegue reverter esse quadro? Bom, a inflação, ela normalmente sobe rapidamente, mas para cair ela demora um pouco mais, né? Então a gente vai ter aí provavelmente uma diminuição das pressões inflacionárias, mas ela vai ser espaçada ao longo do tempo. Eu não acredito que ela seja imediata, até porque uma parte da inflação que a gente vive no nível mundial, ela também está relacionada com a questão de combustíveis, né? Então você tem, além da pressão de alimentos, você tem uma pressão de combustíveis. Os dois fatores impulsionam essa inflação mundial. A questão da alimentação começa a ter uma melhoria, né, com essa abertura dos portos ucranianos, mas ainda a gente tem o problema energético. A União Europeia tem buscado outras fontes de fornecimento, né? A União Europeia, semana passada e retrasada, buscaram acordos com o Azerbaijão para o fornecimento de petróleo, buscando outras fontes energéticas para tentar dar uma aliviada também nessa pressão inflacionária. Pelo ponto de vista de alimentos, a gente vai ter agora talvez uma melhoria, mas não acredito que seja tão rapidamente como a gente gostaria, né? Para que essas populações, principalmente o norte da África, Oriente Médio, parassem de sofrer um pouco com o aumento de preços da alimentação. Bom, Kawaguchi, nós tivemos aí esse ataque que acabou tirando a vida, né, deste magnata ucraniano, e o Luca Bassani fala nesse baralho que estaria apontando os alvos, né, dentro do território ucraniano. A gente já viu isso acontecendo em outras guerras, né? Essas cartas que estão marcadas com os nomes e a figura, né, daquele personagem importante para o país. A morte desse empresário, Alexei, ela repercutiu muito negativamente, até porque ele era responsável por uma grande parte das exportações de grãos da Ucrânia. Só que eu lembro que também lá em Mykolaiv houve bombardeios muito pesados nesse último domingo. No dia que ele morreu, também foi destruída, eu recebi informações ali de combatentes que estão no terreno, foi totalmente anormal, foram muitos alvos. Já estavam ocorrendo bombardeios frequentes nessa cidade de Mykolaiv, mas o que aconteceu no domingo foi um absurdo. Parece que eles realmente dobraram, triplicaram aí a quantidade de mísseis que foram lançados contra Mykolaiv. Então eu não descartaria que a possibilidade de dano colateral, embora isso seja a hipótese menos provável, porque uma figura dessas assim não ficaria, poderia ser um alvo compensador, mas é um civil, deveria a princípio ser protegido aí pelas leis de guerra, pelas convenções de Genebra, mas houve muitas mortes, houve muitos bombardeios nesse dia. Eu acho que por enquanto não dá para a gente descartar nenhuma das hipóteses. Bom, Conrado, sobre esse baralho com esses personagens e esses alvos, como proteger essas pessoas? Isso é possível? Bom, antes de comentar... tranquei aqui, desculpa. Antes de eu começar o nosso comentário, eu gostaria de parabenizar o William, o Kawaguchi, o Luca Bassani pela cobertura da guerra. Acho que a Jovem Pan tem feito um trabalho tremendo que não é visto em nenhum outro lugar aqui na TV brasileira. Parabéns a vocês, parabéns a nós e parabenizo também o professor na figura de todos os convidados. Meu amigo William, situação catastrófica, né? Acho que o Kawaguchi falou muito bem no momento que não se sabe se essa morte pode ter sido proposital ou se pode ter sido um dano colateral desse bombardeio
fora do comum que a gente teve no final de semana, e as informações que a gente acaba recebendo aqui, William, nos traz essa parte do terror contra os próprios civis, né? Está circulando um vídeo na internet também aqui agora que é atribuído a russos, não se sabe bem a veracidade se aconteceu ou não, mas que eles teriam castrado alguns no mínimo, soldados aí da Ucrânia. Então é para a gente ver que esse terror, colocação de cartas marcadas de pessoas importantes, está por toda a Ucrânia, inclusive das movimentações do final de semana, uma coisa bem importante foi o fato das próprias tropas ucranianas já estarem abandonando a região de Donetsk ali, já que a Rússia acaba tendo uma parte maior do domínio na sucessão desses ataques aí. As coisas estão tomando figura, mas por outro lado, como eu já falei, eu volto a comentar depois, o próprio Putin falou que não devemos lutar com armas nucleares, que a Rússia está cumprindo tudo o que é necessário cumprir para o acordo de não proliferação de armas nucleares, dando aí um tom de apaziguamento. Eu começo a ver com bons olhos, que pese a gente não saber o que pode acontecer dessa guerra, já que tem tantos interesses aí transformados, como o próprio professor falou, a questão energética que a gente tem hoje no continente europeu é preocupante, tanto que os próprios países, aí, os principais países da Europa, estão cortando na própria pele, estão rasgando suas leis e hoje estão consumindo energia de fontes que eles estavam abolindo até bem pouco tempo atrás, como as próprias usinas termoelétricas com a utilização de carvão. Bom, professor Marcelo Balotti, eu até provoquei agora o Fernando Conrado com como proteger essas pessoas, né, esses alvos. Porque, bom, nós tivemos um ataque contra um empresário, um magnata em território ucraniano. Aí os bombeiros combateram um grande incêndio no hospital em Mykolaiv após ataques de mísseis russos. Inclusive, o prefeito de Mykolaiv chamou o ataque, abre aspas, de nada mais do que terrorismo cínico das tropas russas, fecha aspas. Então, a gente agora está vendo um tipo de atitude por parte do exército russo que aperta um botão aqui, ele tem uma capacidade de disparar mísseis de longo alcance e ele manda para a casa do empresário, do magnata, ele manda para um hospital e tudo bem. É isso mesmo, professor? O que parece é que a Rússia, ela quando a guerra parece que ela entra numa encruzilhada, que ela não avança muito, a Rússia não consegue avançar, e a Ucrânia não consegue também avançar na sua defensiva, a Rússia manda um sinal para o mundo como um todo de poder, né? Então, esse assassinato, né, eu classifico como um assassinato, isso me parece que é uma demonstração de poder da Rússia no sentido de mostrar para o mundo que eles têm poder de atacar quem eles quiserem dentro da Ucrânia no momento que eles quiserem, né? Então eles atacaram um personagem extremamente importante, né? Logo depois de assinarem um acordo de liberação de transporte de cargas agrícolas, né? Então me parece uma medida assim, eu libero aqui a parte de alimentos, só que eu estou mostrando para o mundo que a hora que eu quiser eu ataco um dos principais ou o principal empresário desse setor. Então eu relaxo de um lado, mas eu apavoro de outro lado. Então eu acho que essa é a tática de terror que a Rússia e o Putin têm adotado. Acredito que isso é um sinal, uma mostra do que a Rússia está querendo mostrar para o mundo, né? E aí você acaba atacando concomitantemente um hospital, matando civis, demonstrando um poder, né, que eu acho extremamente desnecessário nesse conflito, né? Você acaba indo além do que as leis de guerra permitem. Agora, Kawaguchi, de onde parte esse tipo de ataque? Isso está partindo do território ucraniano, das tropas russas em território ucraniano, nas áreas que eles já dominaram? Isso está partindo do território russo ou isso está partindo da marinha russa já ali no Mar Negro? Ali na região de Mykolaiv tem diversas possibilidades. Primeiro, as mais prováveis são de fato que tenham partido da Marinha Russa, que pode ser navios no Mar Negro ou até navios estacionados na Crimeia. Pode ter partido de aviões, bombardeios também sobrevoando tanto o espaço aéreo da Rússia, o Mar Negro
ou a própria Bielorrússia, e existe também a possibilidade de ter partido da área de Kherson, porque Kherson e Mykolaiv são cerca de 50, 60 quilômetros de distância. E isso pode ser percorrido por alguns tipos de foguetes que a Rússia possui. Então é muito difícil a gente saber qual que é a origem desses bombardeios, William. E eu gostaria de lembrar também que a gente teve no final da semana passada um bombardeio a uma prisão na cidade de Yelenovka, em Donetsk, e hoje começaram a surgir o que aparenta que vai ser uma briga jurídica aí, porque a Rússia está falando que foram essas novas armas americanas, esses foguetes chamados HIMARS, que teriam sido usados pela Ucrânia, que de forma, por engano, aí teriam bombardeado um campo de prisioneiros e matado os seus próprios combatentes. Mas a Ucrânia diz que não, diz ter reunido evidências de que foi uma bomba colocada dentro da própria prisão que explodiu de dentro para fora. E qual que é a evidência? Que as janelas não foram destruídas, janelas de vidros não foram destruídas e não há danos em volta das instalações vizinhas, que teriam sido afetadas se fosse o caso dos mísseis HIMARS. É claro que isso é uma alegação da Ucrânia. A Rússia diz que não, que quem bombardeou foi a Ucrânia. E aí quais são os lados? A Ucrânia diz que a Rússia estaria tentando esconder tortura, porque tinha uma comissão que viria de Moscou no dia 1º exatamente para verificar o estado de saúde desses combatentes, e eles teriam preferido explodir tudo antes dessa comissão de Moscou chegar. Teria sido uma atitude da República de Donetsk, independente de Moscou. É isso que a Ucrânia está acusando. E a Rússia diz que não, que foi a própria Ucrânia que matou os seus prisioneiros. Mas a questão é que esses prisioneiros eram daquele polêmico batalhão Azov, que a Rússia acusa de ser neonazista e a Ucrânia diz que não. E aí, Conrado, hoje você abriu o Headline News falando assim, poxa, eu estou confiante aí na fala do Putin, senti ele mais equilibrado, um tom mais ameno. Aí veio o professor e falou assim, olha, da mesma forma que ele vem com um discurso assim, ele vai lá e joga uma bomba na casa do magnata, ele acaba atingindo um hospital. E detalhe, nessa tranquilidade do Putin, a produção diária de gás da Gazprom, da Rússia, caiu em julho para seu nível mais baixo desde 2008, Conrado. Sugerem os números que, em meio aos temores contínuos de que Moscou possa causar o que eles chamam de uma crise de energia na Europa, cortando o fornecimento de gás. Já imaginou isso no período do inverno? Conrado. E é isso que se encaminha para acontecer, né? Obviamente que esses números da Gazprom aí não condizem à realidade para colocar a Europa no sufoco. Agora, William, uma coisa interessante de falar, e como o Kawaguchi estava falando, dos ataques que foram intensificados na região de Mykolaiv ali também nesse final de semana, é que esse final de semana foi a comemoração do Dia Nacional da Frota Russa. E aí os ucranianos inventaram de largar uns mísseis lá na base da Rússia, lá na Crimeia, que seria uma Ucrânia ocupada, e comemoraram, hoje a frota russa não terá nada a comemorar. E aí eles fizeram esse grande confronto aí, fazendo um tapete de foguetes aí, explodindo grande parte da região aí já ocupada, e que ocasionou essas mortes gerais, aí, que foi um horror. Por outro lado, também é interessante a gente ver que o Putin, como o professor também falou, que ele fala, é muito bonzinho do lado, mas é muito arteiro do outro, ele falou, olha, nas próximas semanas a frota russa vai receber os Zircons, né, que são aqueles foguetes, mísseis, que são intercontinentais. Eles falam, contra esses mísseis, nada pode nos parar, não existem obstáculos a ele. Então, de fato, são essas duas narrativas. Hoje, por conta dessas atividades nas Nações Unidas, aí, o Putin fez esse discurso, né, mais sentado, assim, vamos dizer, né, mais calmo, e por outro lado ele continua com essas ameaças. O professor foi muito pontual nesse aspecto aí. A gente não sabe o que esperar do que possa vir dessa guerra ainda nos próximos tempos.